Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, tem novidade importante sobre o processo da SAF, né? Tem reunião já marcada do Conselho Deliberativo do Vasco para começar aí a debater e, enfim, marcar ali a votação e coisa e tal. Dá mais um passo, né, em relação a esse processo de SAF no Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Copa do Brasil, né? A CBF divulgou data e horário da partida entre Juazeirense e Vasco da Gama. Você vai conferir nesse vídeo também. E muito mais. Então, antes da vinheta rodar, eu conto com você. Deixa aquele like que é muito importante. E também se inscreva aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante. Já deu essa moral se inscrevendo e deixando o like? Então, a vinheta rodou. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E começo aqui com um recado para quem tem aquele sonho, né, de ter a casa própria. Com a Trip Imóveis tá cada vez mais fácil realizar o sonho da casa própria. São tantas vantagens na Trip Imóveis que eu tenho até que colocar uma colinha aqui para poder passar para vocês. Olha só, com a Trip Imóveis você tem aprovação na hora com entrada de R$500, isso mesmo, apenas R$500 de entrada e parcelas fixas de mais ou menos R$600 por mês, além de uma ajuda do governo de até R$47 mil. Você pode usar o seu FGTS e ainda assina esse contrato dentro da Caixa Econômica Federal. Então, não perca essa oportunidade. Conheça um pouco mais da Trip Imóveis, tem tudo aqui na descrição desse vídeo. Segue a Trip lá no Instagram, manda uma mensagem para eles, falando, vi lá no Juninho do Machão da Gama lá, quero saber um pouco mais sobre isso. Enfim, você que é do Rio de Janeiro, não perca essa oportunidade e conheça a Trip Imóveis. Como eu disse, está tudo aqui na descrição desse vídeo. E bom, a CBF definiu a data de Vasco e Juazeirense. Na verdade, Juazeirense e Vasco pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na próxima quarta-feira, dia 9 de março. Né? Quarta-feira, dia 9 de março, às 9h30 da noite. Transmissão, mais uma vez, apenas pela Amazon Prime. Isso mesmo, apenas a Amazon Prime vai transmitir essa partida do Vasco aí contra a Juazeirense. Lembrando que para essa segunda rodada muda o regulamento, né? Para a segunda fase, perdão, muda o regulamento. Não tem mais a vantagem do empate para o visitante. Empatou, vai para os pênaltis. Quem vencer classifica, quem perder tá fora. Então já na próxima quarta-feira o Vasco tem aí essa decisão contra a Juazeirense pela segunda fase da Copa do Brasil. Bom, e vamos aqui agora atualizar informações sobre a SAF, porque o Conselho Deliberativo do Vasco já convocou, já marcou a reunião para o próximo dia 10, na quinta-feira, né? O Vasco joga na quarta, dia 9. Na quinta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca, convocou uma reunião para tratar sobre a SAF. O intuito dessa reunião é conhecer, deliberar e discutir sobre os ritos a serem seguidos pelo órgão e pela Assembleia Geral, visando a tramitação da proposta da SAF no Vasco da Gama. Então, nessa reunião, eles vão definir ali os passos da SAF, né? Muito provavelmente, a gente vai ter ainda duas AGEs, né, para aprovar essa SAF. Uma para criação da SAF e uma outra AGE depois para venda do futebol para 777 Partners. Então, eu vou colocar aqui o próprio Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, explicando, né, todos esses passos, todos esses ritos, para você ficar bem informado aí de quais são os próximos passos da SAF no Vasco da Gama. Essa reunião do dia 10 é o primeiro passo, né, da SAF no Vasco da Gama. Confira só. Essa reunião é sim o primeiro passo. Então vamos lá. Para entender melhor, tem uns esclarecimentos que acompanham a convocação, que eu acho que é de interessante leitura, mas assim, essa reunião é uma reunião que ela propõe que sejam realizadas outras duas reuniões, né? Então ela vai dizer, a ideia é que ela determine ali o que vai acontecer daqui até o final do processo. Então ela coloca em pauta, por exemplo, a primeira reunião de execução. E aí se coloca algumas questões que precisam ser ajustadas para que a gente chegue e tenha um processo tranquilo.
Dentre essas questões, por exemplo, a gente entendeu, e vamos ver se o plenário do Conselho Deliberativo corrobora, que apesar de não ser necessária uma alteração no Estatuto Social para que ele preveja especificamente a SAF, já que a SAF está prevista na Lei 9.615, que é a Lei Pelé, e na Lei 14.193, que é a Lei da SAF, e o Vasco está ali dentro do ambiente legislativo nacional, a gente entendeu por bem que seria razoável fazer uma adequação do Estatuto para trazer os termos da lei para dentro do Estatuto. Então, essa é uma primeira proposta, né? Fazer uma alteração pequena do Estatuto, colocando em seu bojo toda a questão relativa à SAF que vem de ordem legal. Outra adaptação é uma adaptação do regimento interno da Assembleia Geral para que esteja novamente expressa a questão da realização de uma Assembleia Geral híbrida, né? Ou seja, pela internet e por um local físico, para que o sócio possa votar pela internet ou para que possa ir lá executar o seu direito de voto. Isso também já consta do conjunto normativo nacional, mas a gente entendeu por bem, para reduzir todo aquele ruído interno que a gente sabe que tem no clube, colocar isso para que seja alterado e que a gente tenha dentro das normas do clube expressamente aquilo que a lei já garante. Então, ainda nessa primeira reunião, onde a gente vai discutir uma alteração pontual do Estatuto para adequação legal, onde a gente vai discutir a reformulação do regimento interno da Assembleia Geral, a gente vai discutir a aprovação ou não da SAF, da criação da constituição da empresa SAF, ainda com 100% de participação do Vasco. Essa é uma primeira etapa em todo o processo da SAF, e isso não quer dizer que lá no final a SAF seja negociada ou não seja negociada. Isso quer dizer o seguinte: a diretoria administrativa já em novembro tinha dito que a intenção era que se constituísse uma SAF 100% Vasco, então aqui o Conselho Deliberativo vai olhar e vai autorizar ou não a constituição de uma SAF 100% Vasco, finalizando esse primeiro passo. Tá? Então, essa seria a proposta para a primeira reunião de execução da SAF. Passado esse momento, vai à Assembleia Geral o Estatuto Social do Clube, a proposta de alteração do Estatuto Social do Clube para conter os dispositivos legais da SAF e o referendo à criação da SAF 100% Vasco, essa SAF 100% Vasco ainda pré-operacional. Pré-operacional por quê? E aqui é importante que o pessoal entenda. São necessárias 3 questões para que a SAF seja operacional. A primeira delas é a aprovação do Estatuto pela Assembleia Geral. A segunda é o drop-down de ativos. O que é o drop-down de ativos? O Vasco vai separar do seu balanço um pedaço de ativos que vai ser tirado do balanço do Vasco e vai ser colocado no balanço da SAF como aporte de capital. Aqui estarão englobados os contratos dos atletas, os contratos de fornecedores, eventualmente algum ativo imobilizado, enfim. Essa relação aqui vai ser separada para a segunda reunião. E terceiro, o Vasco tem que obter, o clube tem que obter a anuência das entidades desportivas para ser substituído nas competições, campeonatos, torneios, copas, pela SAF. Então, isso também constitui uma condição prévia à operacionalização da SAF. Então, nesse primeiro momento, repito, criando uma empresa 100% do Vasco pré-operacional, condicionada a pelo menos essas 3 questões que eu coloquei. E aí a gente encerra a primeira reunião. Iniciamos o processo da segunda reunião. Como que se propõe neste momento que seja feito o processo da segunda reunião? A segunda reunião, ela vai apreciar, o Conselho Deliberativo vai apreciar exatamente os ativos que o clube segregou e valorou para que sejam aportados na SAF, porque isso é uma prerrogativa legal, né? É a Assembleia Geral que deve aprovar o aporte do clube em bens, patrimônios, à SAF. Parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.615, se eu não me engano. Então, a diretoria administrativa vai dizer quais são esses ativos, vai valorar esses ativos por meio de parecer,
de empresa especializada. Essa relação passa pelo Conselho de Beneméritos, que vai apreciar essa relação, vai fazer suas análises ali, recomendando ou não a aprovação do Conselho Deliberativo, que por sua vez vai aprovar ou não aprovar e encaminhar à Assembleia Geral, que é o órgão que tem, segundo a lei, a palavra final para autorizar o aporte de ativos do clube na SAF. E, junto com isso, se as conversas que estão sendo mantidas junto ao parceiro investidor chegarem a termo, a gente pretende que nessa segunda reunião seja encarada também a questão da negociação em si com o parceiro investidor. Minha ideia, já coloquei publicamente e vou levar para essa reunião, é de que se forme, que se pegue o grupo de trabalho que está sendo coordenado pelo nosso segundo vice-presidente, Duque Estrada, e transforme ele num comitê especial do Conselho Deliberativo para que tenha acesso a toda a negociação, a todos os documentos que saem da negociação e que possam ser os afiançadores do Conselho Deliberativo de que o negócio é bom ou não é bom. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. No dia 10 tem essa reunião importante, né, para definir os ritos da SAF e depois, muito provavelmente, teremos aí mais 2 AGEs, né? Uma votação para criação da SAF, né, e depois uma outra votação para possível venda para 777 Parties. Um grande abraço aí para você. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto amanhã com mais informações do Vascão. Um grande abraço, até a próxima. Fui!